Saudações a todos. Este é um estudo sobre a importância da manutenção de máquinas e equipamentos na gestão de uma empresa. Eu sou o Antônio Carlos e sou do 9º período do curso de Engenharia de Produção do Grupo Unis. Nós falaremos sobre a importância da manutenção de máquinas e equipamentos dentro de uma empresa e dos tipos de manutenção que podem ser feitos, que são 3: a corretiva, preventiva e a preditiva. A manutenção de máquinas e equipamentos, como ferramenta de gestão de processos, tem como objetivo a diminuição de custos e o aumento de qualidade para garantir a competitividade no mercado. Com a globalização da economia e a tecnologia avançada, as empresas têm que buscar sempre inovação e melhoria contínua para se manterem competitivas no mercado. Por isso, uma boa gestão da manutenção das máquinas e equipamentos deve ser uma necessidade constante dentro das empresas. Para alcançar seus objetivos estratégicos, a produção não pode sofrer paralisações, como um equipamento quebrado ou uma produção abaixo do esperado. Isso gera aumento nos custos e, claro, o retorno financeiro também fica menor, causando prejuízos para a empresa. Uma empresa que tem um bom programa de manutenção, ela garante a confiabilidade e segurança dos equipamentos. Assim, ela oferece o menor risco para os operadores, pode evitar os desperdícios, diminuir os custos, e todo esse processo interfere estrategicamente no andamento da produção. Atualmente, com o mundo globalizado, onde a concorrência está cada vez mais acirrada, é uma grande preocupação das empresas ter qualidade nos seus serviços e produtos. Por isso, um bom programa de manutenção que possa evitar a paralisação da produção, que proporcione a diminuição da interrupção da produção, que evite atrasos na entrega, que evite perdas financeiras e possa diminuir custo, certamente aumenta a satisfação do cliente e até ganho de mercado. Pode-se definir como manutenção os cuidados técnicos para garantir o funcionamento regular e permanente de máquinas e equipamentos, bem como as medidas necessárias para a conservação ou permanência de alguma. Esses cuidados envolvem a conservação, a adequação, a restauração e a substituição e a prevenção. O conceito de manutenção sempre existiu, mas veio a ser conhecido por volta do século XVI na Europa Central. A partir do século XVII, com a Revolução Industrial, época em que houve um grande progresso na tecnologia, com novas técnicas de produção e estudos sobre produtividade, a manutenção que antes era realizada só quando quebrava algum equipamento, passa a ter então uma atenção especial, com intervenções planejadas para evitar o surgimento de qualquer dano, deterioração ou desgaste. A evolução da manutenção pode ser analisada através de 3 gerações. A primeira geração foi no período da Segunda Guerra Mundial. A indústria não era altamente mecanizada, a prevenção contra falhas não era uma prioridade e os equipamentos eram simples e fáceis de consertar, e não havia necessidade de uma manutenção sistemática e habilidades para consertar. A segunda geração foi entre a década de 50 e 60, no período da Segunda Guerra Mundial. Houve um aumento de demanda por todos os tipos de produtos,
então diminui a mão de obra e aumenta necessariamente a mecanização. Então são criadas máquinas mais complexas e, como consequência, houve também mais falhas de equipamentos que poderiam ser evitadas. Surge então o conceito da manutenção preventiva e a criação de sistemas de planejamento e controle da manutenção. A terceira geração foi entre as décadas de 60 e 70 e cresce com a preocupação dos períodos de paralisação na produção. Entra então o sistema Just-in-Time, que significa que até mesmo as pequenas paradas devem ser evitadas. Nessa fase, tem uma maior mecanização e automação, com o aumento da confiança e da disponibilidade dos equipamentos. Passa a ter a conscientização de que as falhas trazem sérias consequências e afetam também os padrões de qualidade. Os tipos de manutenção são divididos em 3. O primeiro deles é a manutenção corretiva. A manutenção corretiva são ações realizadas para que um sistema que se encontra em estado falho, quer dizer que não está funcionando ou que está funcionando de maneira precária, passe para um estado operacional disponível. O objetivo é corrigir ou restaurar depois que já está quebrado. E essa manutenção corretiva, ela divide-se em 2 tipos: a corretiva planejada e não planejada. A não planejada, como o nome diz, ela acontece em caráter emergencial. Caracteriza-se quando uma falha já foi ocorrida e a correção é feita de maneira aleatória. Dessa forma, não tem tempo para preparar a manutenção, além de ter custos mais elevados com a parada inesperada do produto. Já a corretiva planejada, o equipamento está com desenvolvimento de produção abaixo do esperado, já tem sinais de que vai estragar, mas por algum motivo, uma decisão de gerência, mantém o equipamento funcionando até quebrar ou até poder parar para fazer essa manutenção. Ao contrário da manutenção corretiva, a manutenção preventiva faz um planejamento dessa prevenção, dessa ação de manutenção, para evitar que haja ocorrência de falhas. A manutenção preventiva é a atuação realizada de forma a reduzir ou evitar a falha ou queda no desempenho, obedecendo a um plano previamente elaborado, baseado em intervalos definidos de tempo. O terceiro tipo é a manutenção preditiva, que tem como objetivo prevenir as falhas nos equipamentos através de acompanhamento de diversos parâmetros, possibilitando assim que o equipamento funcione por um período máximo possível e que, através de técnicas preditivas, é feito o monitoramento da condição e a ação de correção, quando essa for necessária. É realizada através de uma manutenção corretiva planejada. Através de métodos de percepção e amostragem, a manutenção preditiva detecta as condições reais de uso do equipamento durante o seu uso, com o objetivo de obter o máximo da sua disponibilidade antes de ter que fazer uma parada para manutenção. Para adotar esse tipo de manutenção, são necessárias algumas condições, como, por exemplo, o equipamento deve permitir um monitoramento
e, em função do custo, deve-se avaliar se esse equipamento merece tal atenção. Ter um acompanhamento sistemático de análise e diagnóstico, além de que é fundamental que a mão de obra responsável para essa manutenção seja bem treinada e capacitada. A manutenção preditiva aumenta a segurança do pessoal que está trabalhando, contribui para diminuir as paradas inesperadas na produção. Assim, com a redução das falhas não esperadas, no final também resulta em diminuição de prejuízos para a empresa. Além dos 4 sentidos do corpo humano, como o tato, a visão, o olfato e a audição, são usadas também algumas técnicas para manutenção preditiva, como a análise de vibração, que são aparelhos que detectam os níveis de vibração de um componente móvel. Pode ser verificada uma falha no equipamento sem interromper seu funcionamento. Outro equipamento é a termografia, que através de instrumentos sensíveis de radiação ultravermelha é possível detectar as variações de calor, sem a necessidade do contato físico com o equipamento. Outro tipo é a ferrografia, que é a análise dos lubrificantes que são usados nos equipamentos, para verificar como está o processo de degradação. Quer dizer, verifica-se nesses lubrificantes o quanto de resíduos da máquina estão saindo nesses resíduos no meio do lubrificante. E o acompanhamento da temperatura em pontos específicos do equipamento para evitar alguma alteração de seu funcionamento. A manutenção preditiva é que apresenta os melhores resultados, pois permite que o equipamento continue operando de forma segura por mais tempo. Obrigado a todos.